Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Estamos nesta série comentando sobre o Alcorão, o livro de paz ou livro de guerra. Bem, no vídeo anterior falávamos sobre o desconhecimento de Maomé concernente à Páscoa dos judeus. Ele queria ser aceito como um profeta, né, em Meca e Medina. Entretanto, não conseguia realizar um só milagre como um profeta de Deus. E além disso, também ele se equivocou concernente a algumas histórias do Antigo Testamento, dificultando assim a sua situação perante os judeus, que tinham uma credibilidade perante os árabes naquele período, em que eles conseguiam identificar um verdadeiro ou um falso profeta. Bem, Mohammed, né, ou Mohammed, ou Maomé, né, ele queria provar que ele era um profeta de Deus. Entretanto, não estava passando nos testes. Bem, omitir a Páscoa na história do Êxodo, conforme ele fez nas suas 27 vezes, praticamente em seus primeiros 89 capítulos do Alcorão, omitir a Páscoa para os judeus era extremamente preocupante para um profeta que se dizia profeta de Deus. Então, essa omissão da Páscoa na história do Êxodo não foi praticamente o único lapso de Maomé, certo? O Alcorão revelaria mais tarde o que ele pensava sobre Adão e Eva, outro grande equívoco de Maomé, né? Para o Alcorão, né, Adão e Eva tinham pecado no paraíso e não num jardim terrestre, conforme diz a Bíblia Sagrada. Ele entendia que o casal pecaminoso fora mandado para a terra somente depois de ter pecado, contrariando completamente a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos informa que no capítulo 2 de Gênesis, diz aqui no verso 7, capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Tá? Mas, se você voltar para o verso 5, diz que isso não acontecia no paraíso, acontecia no planeta Terra. Ainda não tinham brotado, verso 5, nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Verso 6 de capítulo 2 de Gênesis. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, existe um grande equívoco de Maomé ao querer dizer que Adão e Eva tinham pecado no paraíso, contrariando o Deus da Bíblia, em que Maomé tenta passar a ideia que o Deus do Alcorão é o mesmo Deus da Bíblia. Então você vê isso, né? Para comprovar isso que eu estou dizendo, você pode abrir o Alcorão, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ver o que está escrito aqui no Alcorão, capítulo 7, versículo 19. Verso 19. E tu, Adão, habita o paraíso
com a tua mulher, comei do que quisesses, mas não vos aproximeis dessa árvore. Ou seja, há um equívoco aqui, uma contradição com a Bíblia. E tu, Adão, habita no paraíso com tua mulher. Não, não era no paraíso, era na terra. E não no paraíso. O Éden era a terra. Ok? E o verso 24 também, de 19 a 24, você vai ver que fala aqui do paraíso e tal. Mas no verso 24, disse-lhes, descei aqui, sereis inimigos um do outro e tereis a terra morada e gozo por um tempo curto. Então, olha, quando eles pecaram, eles foram tirados do paraíso e foram parar na terra. Não é isso que diz a Bíblia. O Corão está em contradição com a Bíblia Sagrada. Ok? Então, nós temos problemas de Maomé concernente ao paraíso. Nós temos problemas no Alcorão concernente à indicação do local onde estavam Adão e Eva, certo? E nós temos variados problemas, como por exemplo, Maomé, né, ensinou mais tarde que Amã, um persa, o nome persa, Amã, certo? Um persa, no livro bíblico de Esther. Agora o Alcorão diz que ele foi um ministro de Faraó 900 anos antes de ele ter nascido. Entendeu? Isso você vai encontrar no livro de Alcorão, capítulo 28, versículo 5, por exemplo. Capítulo 28, surra 28. Você pode encontrar aqui. 28, versículo 5, por exemplo. Olha lá. E estabelecê-los na terra e infligir ao faraó e Ramã e os seus exércitos aquilo mesmo que suas vítimas temiam da parte deles. E inspiramos a mãe de Moisés, tal. Bem, há uma confusão aqui no capítulo 28, as narrativas, porque este Amã, né, que é um nome persa, ele ainda não havia nascido no tempo de Moisés. Ok? Então, esse é um outro equívoco latente de Maomé. É claro que, para aceitar esse fato, os muçulmanos, praticamente os muçulmanos, eles devem assumir que o nome persa Amã era coincidentemente, um nome masculino no Egito de séculos antes. Bem, Maomé também ele confundiu o rei Saul da Bíblia, lá do Antigo Testamento, do primeiro livro de Samuel, com Gideão. Houve uma confusão, formada na mente de Maomé. Você vê lá no Alcorão, capítulo 2, surra 2. Vamos ver aqui que está escrito na surra 2, que tem por título Vaca, certo? Você tem aqui um verso 249, e diz o seguinte aqui. Vamos ler aqui a surra 2, o verso 248, ok? Do capítulo 2. Depois, no momento a partir com o exército, Saul disse: ouvi, Deus vos provará ao atravessardes uma ribeira. Quem parar para dela beber não é dos meus, e quem atravessar sem parar é dos meus, exceto quem apanhar água com a palma da mão sem parar. Quando chegar na ribeira, todos pararam para beber, exceto um pequeno número. E quando Saul e os que partilhavam sua fé tivessem atravessado a ribeira, os outros disseram: estamos hoje sem força para enfrentar Golias e os seus soldados. Então veja, há uma confusão aqui, certo? Maomé confundiu o rei Saul
mencionado no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, certo? Com Gideão, que era outra pessoa, não tem nada a ver com o rei Saul. Entende? Então, em Juízes capítulo 7, você pode conferir na Bíblia, Juízes 7, capítulo 7, de versículo 1 a 7, diz que Gideão escolheu 300 guerreiros dentre os 10.000 homens a observar como eles bebiam a água. Porém, aqui no Alcorão, na Surra 2, no capítulo 2, no versículo 249, há uma confusão. É citado simplesmente Saul. Então fica complicado a situação de Maomé como um profeta de Deus, quando os judeus da sua época já detectaram os seus erros latentes, seus equívocos concernente ao Antigo Testamento. Bem, no próximo vídeo, senhores e senhoras, continuaremos a falar sobre o Alcorão, livro de paz ou livro de guerra, e deixe seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.